Tudo bem, pessoal? Comentário sobre Extermínio 2, filme de 2007, dirigido pelo espanhol Juan Carlos Fernandillo. Mais uma análise aqui no canal dessa série, né? Eu já comentei sobre o original, na verdade, e de uma franquia que está de volta no ano que vem, agora com o comando da Sony. Essa era uma produção que existia uma expectativa muito grande pelo sucesso do filme anterior, de baixo orçamento, grande visibilidade mundial, tanto é que a Fox encomenda rapidamente uma sequência, só que nunca foi prioridade da própria Fox e também não era prioridade do diretor Danny Boyle, que inicialmente assumiu o papel de produtor. Foi importante para escolher o Fernandillo como diretor, ele gostava do trabalho dele, e não era a mesma coisa, né? Era num cenário diferente em que a Fox tinha aberto um outro estúdio, a Fox Atomic, para fazer franquias de baixo orçamento e grande repercussão. Eles acreditavam que essa era a franquia perfeita para isso. Então uma nova equipe criativa tomou conta também dessa parte 2, o Alex Garland não retornou, são 4 créditos de roteiristas e vários outros roteiristas que foram chamados para revisar o projeto final que não receberam créditos. O próprio Danny Boyle, né, tem um trabalho até diferenciado. No primeiro momento ele é apenas produtor, vira produtor executivo e ele acaba filmando uma passagem muito importante. Eu sempre gostei da introdução de Extermínio 2, eu sempre imaginava, nossa, parece que são 2 filmes diferentes, porque a introdução ela é muito boa. Traz a mesma questão do primeiro, do confronto, da imprevisibilidade, de que tudo pode acontecer, e depois, a partir dos créditos, a situação muda. E só recentemente eu descobri que o Danny Boyle foi diretor da cena de abertura desse filme. O fato é que depois dos créditos o nível cai drasticamente, na minha opinião, e aí ficam aqueles créditos para lidar com alguns dias depois, semanas, chega a 28 semanas depois e você tem um cenário de reconstrução, remobilização do exército nas ruas ali de Londres, e fica por isso mesmo. Existem várias oportunidades desperdiçadas até mesmo na passagem de tempo. Não demora muito para notar que o filme não se dedicaria à questão da retomada da vida na sociedade. Até existe uma questão interessante que poderia ser debatida quanto ao efeito dominó de reconstrução e destruição desse vírus, que é um vírus super mortal, que também ele acaba afetando diretamente várias situações, agora em um estado de exceção, em um estado policial. Então até a figura do soldado que protege e que também ameaça. E até revisando agora novamente esse filme para trazer esse comentário aqui para o canal, eu fico com aquela impressão, né, de que é uma pena, porque tinha muita coisa bacana para explorar 28 semanas depois, quanto à sociedade, ao esvaziamento, a essa questão de buscar por algo normal em uma cidade que não vive mais como vivia antigamente, e de mostrar essa Londres que estava completamente despedaçada. O potencial existia, o resultado na prática ele não é bom. Fica com uma grande cena de introdução, uma passagem interessante do helicóptero que se destaca até para a memória, e não sobra muita coisa a mais. 28 semanas depois, um amplo esforço para a reconstrução do Reino Unido mobiliza o mundo. Dom, interpretado por Robert Carlyle, é um homem que fica marcado por decisões tomadas no passado, enquanto seus filhos, Andy e Tammy, interpretados por Macintosh Muggleton e Imogen Poots, buscam retomar a vida em Londres junto de sua mãe. É até interessante como você tem 5 minutos mais ou menos nesse cenário de reconstrução, esse Reino Unido que busca novamente se sustentar com essa ampla coordenação, mas sempre com o medo, né? Com o medo de que alguma coisa pode dar errado, alguma coisa pode acontecer, e até esse trânsito nas ruas, né? Nos locais que estavam abandonados, nos cadáveres que não foram retirados também, de como tudo não é mais como antigamente. Porque a presença do exército inicialmente era só para meio que arrumar a casa, para deixar minimamente habitável, e aí depois vem esse esforço que é o que nós acompanhamos. Claro que o foco é para ação pautada na câmara trêmula, com vários cortes rápidos para lidar com a intensidade nas perseguições, seja a pé ou por helicópteros. A entrada do exército também dá uma boa chance para acompanhar o personagem de Jeremy Renner nesse cenário violento e catastrófico. À medida em que as coisas vão piorando, você vê que o cenário ele é um cenário que exige alguma situação muito importante, alguma decisão, e o filme começa a enrolar e não sai do 0 a 0. É um filme que ele tem uma articulação pro drama que eu acredito que não é boa, porque ele foca muito na fragilidade das crianças e ele cria esse elo com o espectador, como se fossem as únicas crianças desse mundo, as únicas que estão sofrendo também em toda aquela situação.
é algo que nunca fica devidamente bem explorado. O filme ainda tem, por exemplo, uma questão do sacrifício, do estado de exceção, de potencial de surpresa, e eu considero que a grande cena de introdução ela é a bênção desse filme, porque é a cena mais importante, é a cena que se destaca, e ela vira também uma desgraça na comparação com o que viria depois. Porque é impressionante, é o mesmo elenco, é a mesma base. Naquela cena do Danny Boyle tem uma questão muito bacana da perseguição, de tudo pode acontecer, do apocalipse zumbi, e depois o diretor ele busca copiar o que o Danny Boyle já tinha feito. É como se ele tentasse lembrar para o espectador que o Danny Boyle tá ali ainda, que de algum modo, né, supervisionando apenas. O pior de tudo, levando em conta o contexto, é que esse filme ele precisaria ainda fazer a ponte para um terceiro, por isso que o final ele acaba sendo extremamente enrolado, porque para Fox Atomic nesse período tinham duas franquias que tinham esse potencial de produções baratas de grande repercussão internacional. Extermínio e também Viagem Maldita, que no mesmo período teve um segundo longa que não teve boa recepção. A Fox Atomic durou por 2 anos, a decisão de tentar fazer um Extermínio 3 começou ainda em 2010 e entrou em um inferno de desenvolvimento por diferenças criativas, ideias diferentes entre Fox, Danny Boyle e Alex Garland, e algo que afetou os próprios direitos, né, dos 2 primeiros filmes, tanto é que só recentemente, depois de muito tempo de acordo, que a Sony acabou comprando então os direitos para trazer um filme a partir de junho do ano que vem, para começar no mínimo uma nova trilogia. Para Extermínio 2, nota 6. É uma produção que tenta juntar os cacos do que dá para aproveitar de um apocalipse zumbi, de reconstrução, destruição e de tentar colocar caos com uma passagem mais violenta, de tentar estimular também essa reflexão sobre uma tomada de decisão a curto prazo que pode tomar contornos catastróficos para a família e também para uma situação que envolve exército, polícia, nesse estado de exceção. Vou continuar trazendo a cobertura dessa franquia nas transmissões ao vivo, até, claro, o lançamento do longa no ano que vem. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!